Olá a todos vocês, a paz do Eterno, que o Eterno nos abençoe. Felipe Cunha, mais um vídeo para a honra e louvor do nome do Eterno. Bom, neste vídeo vou falar da Páscoa, a origem da Páscoa, tá? Não vou falar da origem da Pessa. Pessa é a festa judaica. Agora eu quero falar da festa de Páscoa, tá bom? Quero falar sobre a questão do ovo, né? E alguns comentários que eu quero fazer. Eu quero ler, primeiramente, Jeremias capítulo 10. Diz assim: Agora, pois, escutai a palavra que vos fala Yahweh, Adonai, ó casa de Israel. Assim diz Adonai: não aprendais o caminho das nações. Vou repetir: ouve, casa de Israel, a palavra do Eterno. Não aprendais, ou não aprendais, não aprender, tá? Não aprendam o caminho das nações. Bom, vamos ler aqui em 2 Reis 17, versículo 8. Está escrito assim: vai lerro berhukot, vai lerro berhukot Hagoim Asher Horish Yahuá Mipnei Benei Israel Rei Israel Asher Assu, e andaram nos estatutos das nações que a Yahuá lançara fora de ti, dos filhos de Israel, e dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra Yahuá Elohim, contra o Senhor seu Deus. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Queimaram ali incensos em todos os altos, como as nações que Adonai transportara diante deles. Fizeram coisas ruins para provocarem a ira de Adonai. E serviram a ídolos dos quais Adonai lhe dissera: não fareis estas coisas. Yahuá protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a Torá que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os Neviim, os profetas. É forte. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Eterno seu Elohim. Bom, leia esse 2 Reis, capítulo 17, é muito forte. Comece lendo do 8, preste muita atenção nesse texto. Mas eu quero marcar aqui a palavra berhukot. Berhukot. Você vai encontrar no dicionário a palavra imitar, seguir.
Só que a raiz da palavra, ruká, significa constituição. É isso que é a raiz da palavra berukot. Na realidade, andar segundo os estatutos, as regras das outras nações. É como se eles estavam imitando as leis de um outro país, sendo que eles tinham as leis do Eterno. Preste atenção nisso, caro ouvinte. Israel imitou os Goim, as nações, seguiu a raiz da palavra hoje é constituição, seguiu as leis de outras nações. É como se Israel, tendo as suas próprias leis, estivesse imitando a lei de outro país. É isso que o Eterno está falando. Leis de outros países, costumes, ritos, sendo que Israel tinha sua própria lei. Israel não era um país sem lei. O Eterno levou eles ao Monte Sinai, pegou eles do Egito, levou até o Monte Sinai e disse: essa aqui é as minhas leis. As nações têm outras leis, mas essa lei aqui é para vocês. Sabe, irmãos, na realidade Israel trocou as leis do Eterno, as regras do Eterno, a constituição do Eterno para seguir a constituição de outras nações. Entende agora? E é isso que nós vamos falar aqui. O mandamento do Eterno diz comemorar Pessah. Pessah é uma mitzvah de uma constituição que o Eterno deu para o povo de Israel. Entende agora a importância desse vídeo para a sua vida? Para você saber o que é costume das nações, você tem que conhecer a lei do Eterno. Para você saber o que é costume das nações, você tem que conhecer a lei do Eterno. Para você saber se você está seguindo a lei do Eterno ou os costumes das nações. Mas de uma coisa eu posso confirmar para você: quando você ler a Torá do Eterno, você vai fazer como Josias, vai rasgar as vestes no sentido de arrependimento e vai voltar o seu coração para o Eterno. Por isso eu indico você, leia a palavra do Eterno. Eu quis começar com essa introdução falando sobre isso. Tiver que fazer uma segunda parte do vídeo eu vou fazer, mas eu precisava iniciar com esses versículos. Eu tenho muitos outros, se eu for aqui narrar outros versículos. 2 Reis 16:3 imitou a conduta de alguns reis de Israel. 2 Reis 21:2 Manassés, que era mau perante o Eterno, seguindo práticas abomináveis das nações. Levíticos 18:3 não procedeis como se faz na terra do Egito. Deuteronômio 12:30 fica atento ao teu próprio comportamento, não te deixe seduzir, não vá seguir os deuses dela, ponderando como estas nações servem aos seus deuses. Deuteronômio 18:9 quando entrares na terra que Adonai teu Deus te concede, não aprenda a imitar as abominações praticadas por aquelas nações. O que todos esses versículos vão narrar? Siga a lei do Eterno, não imite as nações. Fica claro aqui, se eu ficar aqui só citando o versículo, eu vou citar várias referências do Eterno falando a mesma coisa. Não imita as nações, não imita as nações, não imita as nações, não imita as nações. Você tem sua própria lei, é a lei do Eterno. Você já tem sua lei, Israel. Você já tem sua lei, Israel. A lei significa instruções, regras, direções que o Eterno dá para o seu povo. Fica dúvida ainda? Que o Eterno quer que você siga a Ele e não as nações ou o homem? Siga o Eterno, Yahuwá. Vamos para a origem da Pessah. Vai para 10 minutos. Não tem como eu fazer esse vídeo sem falar isso, sem trazer essa introdução. Não tem como. Então nós vamos aqui, se não der para fazer a segunda parte, mas eu vou tentar fazer um estudo no vídeo só, tá bom? Vamos lá. A palavra Aster em inglês aparece somente na Bíblia King James, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Atos 12:4. A palavra traduzida Páscoa aqui é Pachar, que é, como todos os eruditos sabem, a palavra grega para Páscoa, e não tem qualquer conexão com a palavra inglesa Aster.
e Aster. É bem conhecido que... deixa eu parar aqui. É bem conhecido que Easter não é uma expressão cristã. Não era em seu significado original. A palavra vem do nome de uma deusa pagã, a deusa da luz do dia da primavera. Easter não é senão uma forma mais moderna de Eostre, Ostera, Astarte, ou Ishtar, a última sendo pronunciada hoje como Easter. Como a palavra Easter, muitos dos nossos costumes nessa estação têm seus princípios entre religiões não cristãs. Ovos de Páscoa, por exemplo, são coloridos, escondidos, caçados e comidos. Um costume feito inocentemente hoje, sempre ligado com o tempo de graça, alegria para as crianças. Mas este costume não se originou no cristianismo. O ovo era, contudo, um símbolo sagrado entre os babilônicos, que acreditavam em uma antiga fábula a respeito de um ovo de um tamanho enorme que caiu do céu no rio Nilo, no rio Eufrates. Deste ovo, rio Eufrates, tá? Deste ovo, de acordo com o mito antigo, a deusa Astarte foi chocada. O ovo veio a simbolizar a deusa Easter. Os antigos druidas levavam o ovo como um emblema sagrado da sua ordem idólatra. A procissão de Ceres em Roma era precedida por um ovo. Nos mistérios de Baco foi consagrado um ovo. A China usava ovos tintos ou coloridos nos festivais sagrados. No Japão, o antigo costume era fazer o ovo sagrado em uma cor flamejante. Na Europa do Norte, nos tempos pagãos, os ovos eram coloridos e usados como símbolos da deusa da primavera. A deusa da primavera, cujo nome vem da palavra Easter, era associada com o nascer do sol no Oriente. Até mesmo a palavra Easter parece implicar do Oriente. Assim sendo, o nascer do sol no Oriente, o nome Easter e a estação primaveril estão todos ligados. Diz a Enciclopédia Britânica: o ovo, como um símbolo de fertilidade e da vida renovada, vai até o Antigo Egito. E os persas, que tinham o costume também de colorir e comer ovos durante seu festival da primavera. Como então este costume veio a ser associado com o cristianismo, aparentemente alguém procurou cristianizar o ovo, sugerindo que, como o pintinho sai do ovo, assim também o Messias saiu do túmulo. O Papa Paulo V, em 1605, até mesmo indicou uma reza a esta conexão. Está escrito assim a reza: abençoa, Senhor, nós te imploramos, esta criatura de ovos, para que se torne um sustento completo para teus servos, comendo-os em comemoração do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? As seguintes citações da Enciclopédia Católica são significativas. Desde que o uso dos ovos foi proibido durante a Páscoa, eles foram trazidos para a mesa do dia da Páscoa, colorido em vermelho para simbolizar a alegria da Páscoa. Vamos ler de novo. Desde que o uso dos ovos foi proibido durante a Páscoa, eles foram trazidos para a mesa do dia da Páscoa, colorido em vermelho para simbolizar a alegria da Páscoa. O costume pode ter sua origem no paganismo, pois muitos costumes pagãos celebrando o retorno da primavera gravitavam na Páscoa. Tal foi o caso como costume que foi popular na Europa, no fogo da Páscoa. Um aceso no topo
de montanhas de um fogo novo, aceso na madeira através de fricção. Este é um costume de origem pagã, em voga em toda a Europa, significando a vitória da primavera sobre o inverno. Bom, e na realidade o coelho é um símbolo pagão e tem sempre sido um símbolo de fertilidade. Os costumes pagãos eram misturados com a igreja romanista, recebendo a aparência de cristianismo. Em numerosos lugares a enciclopédia católica fala diretamente sobre isso. Finalmente, uma citação mais referente ao coelho da Páscoa. O coelho é um símbolo pagão e tem sempre sido um símbolo de fertilidade, na enciclopédia católica. Como o ovo de Páscoa, o coelho da Páscoa, diz a enciclopédia britânica, veio para o cristianismo desde a antiguidade. O coelho é associado com a lua nas lendas do Antigo Egito e outros povos, através do fato que a palavra egípcia para coelho significa aberto e período. O coelho veio a ser associado com a ideia de periodicidade, tanto lunar como humana, e com um princípio de nova vida, tanto no jovem como na jovem. E assim sendo, é um símbolo de fertilidade e renovação da vida. Como tal, o coelho ficou ligado ao ovo de Páscoa. Assim, tanto o coelho de Páscoa como os ovos eram símbolos de significado sexual, símbolos de fertilidade. Nós nada temos contra o coelho nem contra o ovo em si, pois ambos são criação de Deus para o homem. O que consideramos uma aberração é a ligação que é feita desses elementos à Páscoa como símbolos da mesma, Acredita que um coelho bota um ovo de chocolate é simplesmente absurdo. E o pior é que induzimos nossos filhos a crer numa mentira imposta pelo paganismo e reforçada pela Igreja Católica. Toda a simbologia redentiva de Pêssar foi esquecida, alterada para escravizá-la de seu verdadeiro conteúdo bíblico e profético, porque a Pêssar é bíblico e profético. Na estação de Páscoa não é incomum para os cristãos irem aos cultos ao nascer do sol. Acredita-se que isso honra ao Messias, porque ele ressuscitou dos mortos no domingo de Páscoa pela manhã, bem na hora que o sol estava surgindo. Mas a ressurreição não ocorreu verdadeiramente ao nascer do sol, pois ainda era escuro quando Maria Madalena, seu verdadeiro nome é Miriam de Magdala, veio ao sepulcro e ele já estava vazio. Isso aqui é Festas Pagãs da Igreja. É um livro que conta sobre essa história. Bom, o que eu posso acrescentar aqui? Bom, primeiramente a Bíblia me proíbe como servos do Eterno, na verdade é uma orientação divina, não nos associarmos com o paganismo. Mas eu quero ler agora o que Yeshua diz. A igreja de Pérgamo, aqui nós estamos falando, Yeshua falando com uma igreja gentílica. Vamos colocar aqui, isso aqui, o Mashiach não está nem falando com um judeu, está falando com os gentios que creram nele, porque que tá, a carta é enviada às igrejas da Ásia, tá bom? Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Então aqui eu quero ler a parte da carta de Pérgamo. Ainda que ali há judeus e gentios juntos, em si não é, o Mashiach não está dando uma regra para judeu, porque muitas pessoas falam, mas isso é para judeu, mas isso é para judeu. Aqui nós vamos ver o Mashiach falando para todos, tá ok? Tanto para judeus como para gentio. E diz assim, capítulo 2 de Apocalipse e versículo 14. Todavia, contra ti tem algumas coisas, disse o Mashiach, contra Pérgamo. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Marcou aí? Marcou o texto? Vamos ler outro. Versículo
20, já está falando que a igreja de Tiatira, comunidade de Tiatira. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Entendeu? Bom, Mashiach está dizendo o seguinte: o que é oferecido ao ídolo não pode ser oferecido, o povo de Israel não pode participar, nem a comunidade gentílica. Ok? Esse comer quer dizer o que? Participar. Eu não posso participar de uma festa que não é bíblica. Eu, como messiânico, servo no Deus Israel, eu não posso participar de uma festividade que tem origem no paganismo e que não está nas Escrituras. E a advertência do Eterno, tanto no Antigo como no Novo, é que nós, os seus servos, venhamos andar nos decretos do Eterno, na Torá do Eterno, nos princípios estabelecidos pelo Yahuwah Elohim, o nosso Deus. Bom, o que eu quero deixar aqui para os meus amados, dia 19 é Pessa, e cai tanto no calendário lunar como no calendário gregoriano, vai cair no mesmo dia, que é numa sexta-feira, ao pôr do sol. E nesse dia estaremos lembrando da saída do Egito, fato histórico. Estaremos lembrando da morte do Mashiach. Porque quando lembramos dele, anunciamos a morte dele até que ele venha. E nós temos as festas bíblicas para comemorarmos. Yeshua era um Yehudi e comemorava as festas bíblicas. João capítulo 10, ele está numa festa que nem é da Torá, é uma festa de Israel, Hanukkah, dedicação. Ele está lá em Jerusalém. Mesmo que não é uma festa de ordenança da Torá, ele está lá no templo. Leia João capítulo 10. Então Yeshua participava das festividades do seu povo, porque ele era um judeu, meu irmão, minha irmã. Ele foi circuncidado ao 8º dia. As pessoas ele fazia porque ele veio cumprir. Mas o que ele disse quando estava aqui na terra? Sede meus seguidores, venha após mim. Não foi isso que Yeshua disse para Pedro? Vinde após mim, quer dizer o que? Siga-me, tome a sua cruz. O que eu fiz é para você fazer. Se ele é seguidor da Torá, o que ele praticou, meu irmão? Para pensar. Como que a Torá não tem mais valor se o Mashiach seguiu a Torá e disse que é para imitar ele? Paulo disse isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Yeshua. E aí a questão é a seguinte: você está imitando o judeu? Porque o judeu, Yeshua disse, me imite, me siga, tome a sua cruz. Quer dizer o quê? O caminho estreito, a porta estreita. Por que Yeshua disse isso? Como que Yeshua andava? Como Yeshua se vestia? O que Yeshua falava? O que Yeshua comia? Você está imitando ele? Porque ele disse que é para seguir ele. Se Yeshua não ia no domingo na sinagoga, por que você vai? Se Yeshua comemorava a Pessa, por que você não comemora? Então, a verdade é a seguinte: Yeshua disse assim, me siga. Me siga. E o que ele praticou? Se ele praticou a Torá, ele disse para anular, não faz sentido nenhum. Se ele cumpriu e disse para seguir ele, para fazer o que ele fez, meu irmão, minha irmã, se ele é um cumpridor de Torá, de regra, de mandamentos do Eterno, e disse para você seguir ele, mandou você fazer o quê? Mandou fazer o que ele fez. Isso é lógico. Só que o problema é que muitas pessoas, com as suas ideologias, colocam palavras na boca que o Mashiach não disse. O Mashiach não disse que você não tem que seguir Torá. Ah, mas tem uma carta de Paulo. O que tem a ver Paulo com Yeshua? Meu negócio é com Mashiach. Meu negócio é com Cristo. O meu negócio é com Yeshua. O que Paulo diz? Confere com o que Yeshua diz, estamos de mão dada. Agora, o que Paulo diz que contradiz o meu Messias, eu vou investigar para ver o que está acontecendo. Porque o meu Mashiach não deixou dúvida do que ele quer de mim. Ele quer que eu honre o Pai dele, o Todo-Poderoso, Yahuwah, o Soberano. E ele quer que eu faça o quê? Siga festividades pagãs, como 25 de dezembro, uma homenagem ao Sol Invicto? Ou quer que eu comemore
as festas que lembram do poder do Eterno manifestado na saída do Egito, pensa, por exemplo, as 10 pragas que o Eterno enviou sobre o Egito, na última, a dos primogênitos, foi quando a nação de Israel sai do Egito. Bendito seja o nome do Eterno, que mostrou a Faraó que quem manda é Ele, quem tem poder é Ele, que é Ele que faz todas as coisas. As festas bíblicas lembram ao povo de Israel os fatos que o povo viveu sobre a orientação divina, sobre o poder do Altíssimo. Quando eu comemoro Pêssar, eu comemoro a saída do Egito, poder, porque Israel não ficou 2 dias como escravo. Foram anos e anos de escravidão, sem libertação. E se o Eterno não vai lá, o povo não seria liberto, porque era um povo que não pegava espada, não sabia lutar, sabe? E o povo de Israel foi liberto pela mão do Eterno enviando Moisés lá. Então, quando nós comemoramos essa festa, nós estamos honrando e relembrando um fato que aconteceu que não pode ficar esquecido. Por que as obras do Eterno têm que ficar esquecido? Quando você guarda o sábado, sabe o que você está fazendo? Você está relembrando que quem criou os céus e a terra foi o Eterno. Em 6 dias ele criou tudo e no 7º ele cessou. Porque Shabat significa cessar. Então, quando você lembra do Shabat, você está lembrando do Eterno. Quando você comemora Shavuot, a festa do início da colheita, você lembra da entrega da Torá e da descida do Espírito Santo. Quando você celebra Sukkot, o plural de Sukkah, o Sukkot, você está comemorando tabernáculos, a festa que mostra que o Eterno, nós, como os nossos antepassados, estiveram no deserto por muitos anos, vivendo em tendas frágeis, mas o Eterno supriu suas necessidades. Você sabia que os israelitas, era a mesma roupa, crescia no corpo, de acordo com as crianças iam crescendo, a roupa ia crescendo junto, a sandália ia crescendo junto. Isso conta a tradição judaica, que o Eterno supriu todas as necessidades do povo, mesmo no deserto. Maná do céu, né? Mandou carne para eles comerem, deu coluna de fogo, deu nuvem para refrescar. O Eterno supriu a necessidade do povo no deserto. Então, quando nós comemoramos Sukkot, lembrando desse tabernáculo frágil, nós também lembramos que o Mashiach vai tabernacular conosco no milênio. Isso é a profecia de Zacarias 14. Então, quando você comemora as festas bíblicas, quando você lembra de Hanukkah, apesar de não ser festa da Torá, mas festa que o Mashiach comemorou, você lembra do quê? O que é Hanukkah? O que significa Hanukkah? Hanukkah significa a luta dos macabeus vencendo o exército grego, porque o exército grego queria helenizar, queria transformar os judeus, a trazer a cultura grega, a religião grega e mudar os costumes do povo. Então os macabeus, que eram sacerdotes, né? Aí surge o reino Asmoneu, que é o reino dos sacerdotes que lutam, Matatias, Judas Macabeu e os seus irmãos vão lutar contra isso, vão vencer e vão prevalecer. E aí você comemora a festa da dedicação, reinauguração do templo, porque os sacerdotes não se conformaram com o paganismo e não aceitavam ser paganizados, lutaram para poder viverem a fé, a liberdade no Eterno, poderem pregar a palavra da verdade, poder cultuar o Eterno de verdade. E na realidade, o povo de Israel passa por esse conflito a vida inteira. O Eterno, antes de introduzir o povo na terra de Canaã, disse: não siga os caminhos das nações, não siga as leis das nações, não siga as instruções das nações. Eu tenho minhas próprias leis, é isso que o Eterno está falando. Eu tenho minhas próprias festas. Você sabia que Israel, na festa de Pêssar, naquela época, era 7 dias de feriado, ninguém trabalhava, era só comemorando, era só se alegrando na presença do Eterno. Nas festas bíblicas são feriados, dias de se comemorar, de se alegrar. Nós temos as nossas festas, povo do Eterno, e tudo está nas Sagradas Escrituras, está tudo na palavra. Por que eu vou comemorar uma festa pagã se eu tenho festas do Eterno? Por quê? Por que eu vou comemorar uma festa que é dedicada a um ídolo? Meu amigo, minha amiga, o Eterno tem as suas próprias festas e Ele quer que você aprenda elas. Você que quer aprender a palavra, nos segue nas redes sociais, no YouTube, Felipe Cunha, aonde esse vídeo tiver. Alguns dos meus vídeos estão em outros canais.
Então, se esse vídeo estiver em outro canal, meu canal é Felipe Cunha. Acesse lá, se inscreva no nosso canal, compartilha. Esse vídeo pode ser colocado em várias plataformas, está liberado. Mas eu te peço, coloque aí a indicação do nosso canal para nos ajudar, tá ok? Para a honra e glória do nome do Eterno. Vamos comemorar Pessah, dia 19, vamos comemorar no crepúsculo, no pôr do sol. Vamos comemorar a festa do Eterno, saída do Egito, o êxodo, a saída e também a morte do Cordeiro, o Mashiach, que não está morto, ressuscitou dentre os mortos, está à destra do Pai. Amém? Respondendo aí a um pedido de um dos nossos seguidores aí do Facebook, tá ok? Se não falha a memória, foi o irmão Carlos que me pediu esse vídeo, tá ok? Então, irmão Carlos, a origem, segundo as pesquisas são essas, tá ok? Um abraço a todos vocês e que o Eterno abençoe a todos.